Boa noite, se você está aqui com a gente. A gente está começando a nossa live de elementos gráficos do desenho e da ilustração. O som tá legal para vocês? Se vocês puderem me dar um feedback aqui antes da gente começar, para ver se está tudo em ordem, se estão me vendo bem, né? Estou bem centralizado, estou bonito, eu dei um tapa no visual hoje. Vocês estão me ouvindo legal? Quem tiver aí no chat, quem tiver aí com a gente, dá um alô para a gente saber se vocês estão ok. Ok, beleza. Obrigado, produção. É legal falar obrigado, produção. Parece que tem um monte de gente aqui, tem só um louco, um gato pingado aqui na minha frente. Mas enfim. Então, bem-vindos, galera. A gente vai falar de elementos da ilustração, elementos básicos, fundamentais do desenho. E antes de começar, eu queria levar um papo sério com vocês em relação ao que é fundamento, né? Porque existe aí, erroneamente, uma ideia de que fundamento no desenho é, por exemplo, luz e sombra, anatomia, perspectiva. E algumas pessoas talvez me achem um herege ao falar isso, mas fundamento, quando a gente fala de fundamento no desenho, fundamental é saber desenhar, é conseguir desenhar. Então a gente vai perceber que, na verdade, para conseguir fazer tudo que a gente precisa e quer fazer no desenho, a gente precisa conseguir entender elementos que são, na verdade, elementos gráficos, que não tem a ver com saber desenhar olho, saber desenhar boca, saber desenhar nariz, né? Luz e sombra, né? Tudo isso é acabamento. Inclusive, deixa eu começar por aqui. Quando a gente fala de desenho, né, o desenho ele tem dois extremos. Ele vai ter, de um lado, a estrutura. Vou fazer bonitinho aqui, todo mundo vendo direito, né? E do outro lado, ele vai ter acabamento. Ou acabamentos, né? Uma grande porção dos meus alunos, aliás, eu fiz um áudio bem interessante em relação a isso hoje, né? Reclama de não saber estruturar um desenho, reclama de não saber como fazer um esboço, né? E acaba copiando. E eles reclamam muito disso. Pô, mas eu só copio, eu só consigo reproduzir a imagem, eu não consigo criar nada do zero, eu não consigo desenvolver essa parte. Primeiro porque são duas escolas completamente diferentes de pensamento, tá? Uma, se você só copia, então imagina isso, você está ensinando o teu cérebro a o quê? A copiar, a reproduzir as coisas. Não que isso esteja errado. Aliás, muitos ótimos artistas ganham a vida muito bem fazendo reproduções maravilhosas, né? E você tem uma série de processos e metodologias que você pode aplicar à reprodução para que ela saia de uma forma fiel, né? Inclusive, a gente dá o nome a hiperrealismo, realismo, enfim, artistas que trabalham aí com fotorrealismo, né? Que você pega uma foto e você desenvolve um desenho tão real que ele parece uma foto, né? O hiperrealismo. Então, só que para conseguir chegar num resultado desses, a gente precisa entender com quais elementos a gente está trabalhando. Não basta entender que eu preciso saber desenhar um nariz. Como assim saber desenhar um nariz? Né? Do que é composto o nariz? Como é que eu faço para desenhar um nariz no papel? Porque, essencialmente, quando a gente fala de estrutura e acabamento, a grande meleca do desenhista e o grande desafio fundamental do desenhista é conseguir desenhar coisas que tenham um aspecto tridimensional, numa folha, numa superfície que essencialmente é o quê? Bidimensional. Duas dimensões, né? Eu não tenho como desenhar um cubo aqui, aliás, eu tenho como desenhar, mas eu não tenho como fazer um cubo aqui. Né? Não tenho como atravessar o papel, né, e conseguir produzir algo que seja tridimensional. Então o desenho essencialmente é uma ilusão de ótica que a gente cria, né, para que a pessoa entenda coisas tridimensionais numa superfície que é essencialmente bidimensional. E como é que a gente faz isso? Eu desenho um cubo. Sim, mas como é que eu desenho um cubo? E é isso que nós vamos explorar hoje. Quais são os 6 elementos mais básicos, mais fundamentais, e se trata de elementos gráficos que a gente utiliza para poder fazer tudo o que a gente faz. Eu diria que literalmente tem a ver com a gramática do desenho, né? Quando você fala de linguagem gráfica, de você desenvolver uma linguagem, a gente precisa entender também a gramática dessa linguagem. Como é que isso funciona? Como é que eu vou trabalhar? E não tem a ver só com saber alguma coisa racionalmente, né? O desenho, em sua essência, quando a gente fala de melhorar a habilidade do desenho, ele tem a ver com conhecimento empírico, ou seja, você tem que experimentar a coisa, você tem que botar a mão na massa, tem que fazer. Não basta você entender visualmente, assistir um tutorial ou assistir essa live, né? É legal que você esteja aqui, oi, bem-vindo, esteja conosco até o final da live, mas é importante que você treine todos esses conhecimentos de forma empírica, de forma a experienciar
tudo aquilo que tem a ver com desenho, tudo aquilo que tem a ver com você conseguir colocar de forma eficiente, né, no papel aquilo que você imagina ou aquilo que você observa. Então vamos começar logo a falar dos elementos gráficos do desenho. Qual que é o primeiro elemento? Primeiro elemento, e deixa eu colocar aqui um título bem bonito com uma outra canetinha. Vou botar aqui. Elementos. E, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês vão anotando aí, falando aqui no chat, e depois eu vou respondendo à medida, tá bom? Então, elementos gráficos do desenho. Desenho. Ó, o professor não sabe escrever. Então tá. Tá. Primeiro elemento gráfico do qual a gente fala. Então, o número 1 ali, se vocês quiserem também anotando isso em casa, tá? Para depois investigar na internet, é o ponto. Olha que loucura. Como assim ponto? É o ponto. É um ponto, é um pontinho, né? Ele é um elemento essencial do desenho. E por quê? Imaginem vocês, o que a gente consegue fazer com um ponto no desenho? A gente pode fazer um ponto. A gente pode, se a gente colocar vários pontinhos, né, um do lado do outro, a gente pode criar uma ilusão de que existe aqui uma linha contínua, né? Dependendo de como a gente colocar esses pontinhos ou aglomerá-los, né, mais perto, mais espaçados, maiores ou menores. Olha que legal. Né, eu posso criar também uma diferença de valor tonal. Ou seja, com um ponto eu posso ter, então, deixa eu pegar aqui com um lápis bem bonito, né? Eu tenho aqui um ponto, eu tenho uma linha, eu tenho um valor. Por isso que é tão impressionante você pegar um desenho que ele é todo feito com pontinhos, que a gente chama de pontilismo, né? E você vê ali que o artista conseguiu fazer linhas, formas, luz e sombra, formatos, né, textura, e ele conseguiu fazer tudo isso usando apenas o ponto, né? Então, olha que complicado isso. Quando a gente pensa nesse aspecto da imagem, né, você conseguir dominar o elemento ponto é essencial. Não só para o pontilismo, né, mas para tudo aquilo que é possível você fazer com um ponto ou com pontos ou com variações de pontos, né? Então o ponto não é apenas um ponto, ele pode ser uma linha, ele pode ser um valor, dependendo de como você aglomera esses valores, né? Deixa eu fazer aqui bonitinho aqui. Digamos que eu faça uma aglomeração de valores. Quando eu falo de valores, eu quero dizer tonalidade, ou seja, mais escuro ou mais claro, tem a ver com contraste. Aqui a gente começa a perceber, quando eu dou esse tratamento mais técnico ao desenho, né, como elementos gráficos tem a ver com o desenhar, né? O que eu efetivamente estou colocando aqui na folha para produzir a imagem? São pontinhos, ok. Nesse caso aqui, eu estou aglomerando os pontos de maneira que eles produzam uma ilusão de que aqui existe, né? Olha que legal. De que aqui existe um lado, de que aqui existe outro lado, de que aqui existe outro lado. Então, os valores também se transformam numa forma, dependendo de como eu combine isso daqui. Uma forma também são planos. Né? São todos termos do desenho que a gente acaba utilizando, principalmente em aula, né? E quando eu falo, né, presta atenção em quantos planos, como é que a forma se comporta, etc e tal. Tem a ver com o entendimento de tudo isso. E, num primeiro momento, começa a partir do ponto. Então, esse é o nosso primeiro elemento, o ponto. Nosso segundo elemento, vamos ver se vocês já sacaram, é a linha. Né? De um ponto a gente vai para a linha. E o que a linha pode representar? O que a gente pode fazer com uma linha? A gente pode fazer uma linha. A linha, por ser uma linha, ela pode ser um contorno. Um contorno pode ser também uma forma, seja ela uma forma bidimensional, né? Ela pode ser uma forma orgânica. A linha também pode ser um valor. Se nós colocarmos as linhas perto ou mais espaçadas, a gente também consegue aqui, né, um degradê, ou seja, uma escala tonal. Por acaso a gente chama isso daqui de rachura.
né? Se a gente cruzar as linhas, a gente consegue também uma diferença de contraste só usando as linhas. A linha também pode determinar a superfície. Como assim? Olha só, se eu pegar uma forma bidimensional, aqui nesse caso nós observamos um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fiz bonitinho, isso daqui vai dar certo. Né? E nós não temos nenhuma linha aqui no meio. Portanto, ao reconhecer a forma, nós vemos um hexágono que é algo bidimensional. A linha, nesse caso, se eu aplicar no que seriam os limites dos planos, ela, assim como o pontilhismo, ela acaba causando um limite. Aqui vamos fazer uma rachura também, para a gente dar ainda mais esse efeito de lados diferentes, né? Então ela pode se tornar uma forma tridimensional. Algo tão difícil de fazer é você conseguir entender os lados de um círculo, por exemplo. Por quê? Porque o círculo não tem lado, ou uma esfera não tem lados, né? Então quando você pretende desenhar algo que seja esférico, que seja mais orgânico e que você não consiga entender os lados, né, como é que você vai fazer para ver isso daqui? Então como é que eu transformo um círculo, que é uma coisa bidimensional, numa forma tridimensional? Eu posso usar a linha. Ao aplicar uma linha assim e outra assim, olha que interessante. Eu crio a ilusão de que aqui existe uma superfície curvilínea. Né? Se eu for fazer a rachura aqui, eu vou acompanhar a topografia dessa superfície. Então a linha serve para uma diversidade de coisas, não só para fazer um contorno de um desenho. Né? Serve para fazer valor, formas, formatos tridimensionais, bidimensionais, determinar limites, fazer medidas e tudo mais. Né? E a linha é um elemento importantíssimo que segue ao ponto. Então vamos ao terceiro elemento. Então vocês percebem que cada um desses elementos acaba complementando o próximo e a gente pode, ao dominar cada um desses elementos, que tem a ver, a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso, tem a ver também com a sua destreza manual. A grande maioria das pessoas reclama do quê? De não ter habilidade com o desenho, né? E, não consigo desenhar círculos, não consigo desenhar retas, não consigo, né, fazer uma rachura bonitinha, não consigo fazer um degradê, um esfumato legal, né, que eu consiga puxar uma homogeneidade do traço ali, onde fica bonitinho, né, do claro para o escuro e assim por diante. E por que não? Né? Por que existe essa falta de habilidade? E no primeiro momento é por falta de treino. Porque são elementos básicos, tem a ver com a sua destreza manual, com a coordenação fina, né, com o refinamento de uma série de conhecimentos que você precisa ter e desenvolver ao longo do tempo, que não vem de um dia para o outro. Né? Então, eu não treino, eu não consigo fazer reta, porque não treina. Existem, evidentemente, metodologias interessantes para você conseguir fazer e trabalhar melhor esses elementos básicos. Um círculo, uma elipse, né, porque eventualmente é disso que você vai construir todo o resto. Eu quero fazer um braço em escorço. O que é o escorço? O escorço é a perspectiva, é o braço vindo na sua direção, né? Aquela foto legal que a gente colocou ali para live, né? Que a minha mão está vindo assim. Aquilo é um escorço, né? Então, como é que você representa aquilo em formas tridimensionais numa superfície bidimensional? Né? Então, você tem que parar para começar a considerar cada um desses elementos que são essenciais àquilo que vai ser reproduzido. Então, o nosso terceiro elemento é justamente a forma. Muitos livros de desenho acabam partindo já direto daí. Né? Alguns desenhos, figura humana, então desenha o esqueleto, desenha as caixinhas, né? Você usa uma esfera para desenhar isso e aquilo, então já partem direto da forma. Né? Se a pessoa não tem um entendimento nem de como construir a forma, como é que eu faço um cubo, né? Vai ficar complicado dela conseguir manipular essa forma em 3 dimensões. Conseguir fazer o rosto de frente é uma coisa, depois conseguir fazer o rosto isso, assim, né, tem a ver com não saber desenhar nariz, boca, olho, de novo, né, que é o que acontece na superfície da forma, é o detalhe, né, e detalhe tem por definição justamente vamos dizer, essa essência, é detalhe, é a última coisa que você vai colocar, você precisa conseguir construir toda uma estrutura que é baseada em todos os elementos gráficos, sejam linhas, pontos, né, ou formas e formatos, para depois conseguir fazer um acabamento legal. A gente tem uma ilusão de que ao copiar repetidamente você vai conseguir aprender alguma coisa. E, de certa forma, consegue, mas leva muito mais tempo.
né? E essa grande reclamação, como eu falei antes, da pessoa dizer, eu só copio, eu não consigo desenvolver, é porque ela nunca parou para observar cada um desses elementos. Como que é um cubo? Como é que eu faço para conceitualizar na minha cabeça uma imagem tridimensional, que é um cubo, e associar isso à construção de um rosto, à construção de um elemento, um carro, né? Ou seja lá o que for. Mas qualquer coisa que tenha tridimensionalidade, que tenha 3 lados. Então eu preciso ser capaz de, aqui nesse caso, manipular a forma muito bem. E como que é a forma? O que é a forma? A forma são formas bidimensionais. Então temos ali o quadrado, o triângulo, né, o retângulo, enfim, o círculo e formas. Então aqui eu vou botar bidimensionais, 2D, e formas tridimensionais também, 3D. Né? E daí temos o nosso cubo, temos cones, né? Pirâmidezinha, né? O cilindro, que são formas básicas, mas que aqui nesse caso exigem conhecimento de perspectiva. Ou de novo a palavrinha, né, malfadada, o escorço da forma. O que é o escorço da forma? Basicamente o escorço da forma, ele se dá quando você tem, aqui eu diria uma latinha, né, eu brinco com esse exemplo em aula, a latinha de Pringles. Então, de frente essa latinha parece um círculo e virada de lado ela parece um retângulo. Em qualquer outra posição que não seja essa perspectiva, né, você vai ter uma distorção tridimensional da forma. Ou seja, você tem aqui um lado que é estranho àquilo que a gente está tentando reproduzir. Como assim? De novo, o papel tem 2 dimensões e eu estou reproduzindo aqui um cilindro que tem, na verdade, 3 dimensões. Como que eu estou fazendo isso? Num primeiro momento, assim como na minha esfera, o que eu posso fazer é desenhar um formato bidimensional, que é uma elipse, seguida de 2 linhas paralelas, e aqui eu finalizar com uma linha curvilínea, né, que sugere a superfície da forma. Se eu fosse fazer rachuras aqui, eu também utilizaria linhas que seguem a topografia ou a superfície da forma, essa direção. Então muitas pessoas começam a trabalhar com a linha, começam a trabalhar com a rachura. Eu adoro rachurado, e fica realmente bonito, né? Eu tenho até aqui, deixa eu separar um desenho. Peguei um desenho aqui feito com rachuras para mostrar para vocês. Aliás, tem uma série de desenhos aqui que eu gostaria de mostrar para depois a gente dar uma olhadinha em como que cada um deles foi produzido. Meu Deus, eu tinha separado a mão aqui, mas enfim. Por exemplo, aqui tem um trabalho de rachura feito no fundo, né? O trabalho de frente foi feito com um esfumato, que é uma forma de reproduzir o valor tonal das coisas, ou seja, a diferença de contraste, né? Aqui tem a aplicação de uma rachura leve que não tem o intento de representar o valor tonal em termos de luz e sombra, mas sim apenas a diferença da blocagem da superfície, ou seja, a diferença do claro para o escuro. Então, aquilo que você faz, né, com os elementos gráficos é uma escolha artística também, e o quão bem você faz isso depende de treino, né? O quão bem eu faço uma rachura, o quão bem eu faço uma luz e sombra trabalhado com uma rachura, trabalhado com puntilismo, trabalhado com o esfumato, né? Quão bem vai depender do seu treino, mas vai depender também de você entender que precisa dominar a fundo cada um desses elementos. Então temos a forma como terceiro elemento. O quarto elemento é o valor. E não tem a ver com valor monetário, grana. Não, tem a ver com o valor de contraste, né? É a tal da tirinha tonal. Deixa eu fazer uma tirinha aqui tonal bem bonitinha, com rachuras. Então, começando mais próximos, à medida que eu vou querendo deixar o contraste maior, mais clarinho, eu vou afastando a distância entre elas. Então, como é que eu controlo a minha rachura? Algumas pessoas vão tentar fazer a rachura e não fica legal. Por quê? Primeiro por 2 motivos. Pela prática em si, né, porque você conseguir fazer uma linha paralela do lado da outra do mesmo tamanho, na mesma distância, na mesma intensidade, com a mesma pressão, etc., etc., leva um pouquinho de tempo de treino.
E mais ainda, ter a consciência de como que é a rachura, como que é o formato e o peso do traço que você está trabalhando. Às vezes você vai fazer um traço que você está vendo uma referência e o artista começa o traço pesado, ou seja, ele vai do grosso para o fino e ele quase esvaece, quase some. Então, o traço é feito daquela forma. Se você não fizer exatamente daquela forma, né, que exige você primeiro observar como foi feito o traço, ter a consciência de que foi feito daquela forma, depois experimentar empiricamente, experimentar você fazer o traço daquele jeito até que funcione, né? Se não funcionar, não é que você não sabe desenhar, mas que você ainda não conseguiu chegar naquele resultado e precisa de mais treino. Então, treinar valores, treinar tirinhas tonais, que parece uma coisa, apesar de passar isso em sala de aula também, e incentivar, né, a todos aí que querem trabalhar com luz e sombra, né, quer trabalhar com realismo e tal, conseguir controlar os valores tonais aplicados na folha de uma forma profunda, ou seja, você conseguir tanto visualmente enxergar quantas tonalidades existem numa imagem, o que já é difícil, né? Porque algumas pessoas têm dificuldade de ver, não tem costume, não é nem que tem dificuldade, porque a pessoa é cega, é diferente, não. Mas ela não tem o costume de observar essas diferenças tonais. E pior, o nosso olho, biologicamente, ele funciona de tal forma que ele faz uma média dos valores tonais que se apresentam à nossa frente. Então, se eu coloco, por exemplo, eu estou numa sala escura, totalmente na penumbra, né? Eu não vejo nada mais claro, e alguém pega e levanta um cartão que é cinza, o meu olho vai reconhecer aquele cartão como sendo branco, porque em relação a todo o ambiente, aquilo é a coisa mais clara que existe. Então ele vai pegar o que há de mais branco no ambiente versus o que há de mais preto no ambiente e vai fazer uma média. É aquele negócio do nosso olho começar a acostumar, né, a um ambiente mais escuro. E dependendo de como está o ambiente, uma coisa pode parecer ser mais ou menos clara do que realmente é, né? Então eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma experiência visual aqui com vocês. Eu vou reproduzir uma tirinha tonal. E o intento dessa tirinha vai ser ter toda ela um valor tonal homogêneo, ou seja, ele vai ser todo no mesmo cinza. É o que esperamos conseguir fazer aqui. Em termos técnicos, vocês percebem que eu estou pegando mais na bundinha do lápis, né? Estou deixando ele bem leve. Então tem gente que vai tentar fazer esse mesmo efeito segurando o lápis assim. Quando eu falo de coordenação motora fina, tem a ver com essa experiência. Tem a ver com você entender o quanto que você precisa tirar, por exemplo, da pressão do lápis ou da distância do lápis para conseguir chegar num resultado legal e homogêneo. No caso aqui, do esfumato, né? Então, se você não treina, se você não experimenta, se você tem medo de errar, né, procura fugir desse medo, tá? Procura entender que o estudo do desenho não automaticamente assume que você precisa acertar o desenho, né? A pessoa fica desesperada porque o desenho saiu ruim. E é óbvio que vai sair ruim, né? Você nunca fez, ou você está experimentando pelas primeiras vezes, né? Tem pouca experiência. Então, é que nem chutar de esquerda, né? É que nem andar pela primeira vez. Então, a gente assume, com essa coisa de se ter talento, que você automaticamente precisa saber fazer e conseguir fazer a coisa bem feita. Não é assim, tá? Precisa treinar bastante. Então, acho que eu consegui chegar aqui num resultado legal, né? Acho que está toda ela relativamente, ó, mesmo cinza. Agora, se eu fizer isso aqui, se eu escurecer em volta dessa parte da tirinha e deixar mais claro essa parte aqui, e fizer isso de uma maneira universal aqui em volta da tirinha, a gente vai, num dado momento, começar a perceber uma parte dela sendo mais clara do que a outra, apesar de eu ter feito ela totalmente homogênea, né? Então pode acontecer de a gente perceber essa parte da tira aqui, esse lado dela, mais claro do que o outro lado, né? Se ele for mais clarinho em termos de tonalidade que a própria tirinha.
Claro que eu estou fazendo isso de uma forma rápida, né? Mas eu acho que aqui já dá para a gente reparar um pouquinho, né? Parece que esse lado é um pouco mais claro do que esse lado, dessa tirinha interna. Então, isso acontece automaticamente. Então, se você não tem um olho, digamos, refinado, treinado, para perceber essas pequenas nuances, essas pequenas diferenças de contraste entre tonalidades que, inclusive, são iguais, você pode fazer um desenho que, em geral, sai todo manchado. Quer dizer o quê? A pessoa vai tentar fazer uma luz e sombra, só que fica muito escuro de um lado, fica muito claro de outro, ela tenta adaptar aquilo, né? Então você imagina uma pessoa que está tentando fazer um desenho que ele é todo em luz e sombra, e que você vai ter o mesmo cinza acontecendo aqui, versus um fundo branco, com o mesmo cinza acontecendo logo do lado, versus um fundo escuro. O olho da pessoa, quem já viu aquela imagem na internet, né, que é uma grade de linhas, e você vai passando o olho pelas linhas e vai parecendo que as bolinhas vão piscando, né, é aquele efeito que acontece. Então você olha e o teu olho vai adaptar aquilo que você está observando, e quando você vai tentar reproduzir isso, sai tudo manchado, porque você está constantemente mudando. Então exige fisicamente um treino, né? O fato de você experimentar tirinhas tonais ou treinar constantemente o degradê, ou conseguir fazer essa diferença tonal gradativa, né? Ela ajuda demais, e não só de uma forma linear, né? Mas aí você pega uma bolinha e vai tentar fazer ali com uma esfera, como é que eu vou conseguir fazer esse degradê, como é que eu vou fazer essa diferença de contraste tonal num formato diferente, que não linear, uma coisa que precisa parecer esférica e assim por diante. Que é a primeira resposta que eu tenho quando eu pergunto como é que a gente faz, né, aqui em cima, como é que a gente faz para transformar um círculo numa esfera. A primeira resposta, em geral, é coloca luz e sombra. Né? Mas como é que eu vou colocar luz e sombra em algo que é bidimensional? Se eu jogar uma luz aqui em cima desse círculo, ele vai ficar todo branco. Se eu apagar a luz, vai ficar todo preto. Então eu preciso entender o volume. Eu preciso entender que existe uma superfície acontecendo. E mesmo para luz e sombra, a gente coloca uma linhazinha ali, que é o limite horizonte, né? Que seria o limite ali entre a parte mais clara e a parte mais escura. Então a linha de superfície ainda assim ela está presente. Se eu não faço isso, se eu faço uma linha reta, por exemplo, que não determina, não delineia a produção, meu português está péssimo. Acho que é delineia, né? Que não delineia uma superfície, a gente pode entender isso aqui também como algo bidimensional. Parece um sonrisal, não é da época de vocês. Né? Mas parece uma bala, né? Mas que não tem volume aqui acontecendo. Então, mesmo considerar a linha de superfície é essencial na hora que a gente vai trabalhar a luz e sombra, que é o contraste que acontece em cima dessa superfície. Tá? Então, o quarto elemento seria o valores tonais. E quando a gente fala de cores, né, as cores também têm valores. Aliás, muita gente não gosta de colorir porque não entende a teoria das cores, que é o nosso último elemento. E a gente vai perceber também que, dependendo daquilo que você pretende fazer ou do que você quer estudar, você vai ter que estudar cada um desses elementos separadamente. Por exemplo, o valor, né? Quando você vai estudar realismo, luz e sombra, você tem um mundo, que é um curso inteiro de luz e sombra só para estudar valores. Como que se aplica, como que se dão, como que você faz textura, como se faz superfície, diferente de materiais, né? Então, como é que eu faço luz e sombra no vidro? Como é que eu faço luz e sombra no metal? Como é que eu faço luz e sombra no cabelo? Como é que eu faço luz e sombra, enfim, numa fruta, né? Então, cada uma dessas superfícies vai ter o que seria o nosso próximo elemento, que é a textura. Alguém ligou novela aqui. Né? Que é a textura. E a textura, como vocês podem perceber um pouquinho aqui para cima, a gente pode sim conseguir com cada um desses elementos. Né? Como é que a gente vai fazer textura de cabelo? Bom, eu vou produzir uma textura de cabelo aqui com linhas. Né? Como é que vão ser essas linhas? Que direção que essas linhas vão ter? Que peso que elas vão ter? Como que elas vão estar aglomeradas? Que direção que elas vão estar? Então, eu não estou considerando o cabelo. Como é que eu desenho o cabelo? Por mais que ele, no final das contas, seja representado aqui graficamente, eu estou considerando o elemento gráfico que eu preciso controlar para conseguir produzir o efeito desse cabelo aqui.
que é o elemento linha, que vai produzir contorno, que vai produzir aqui contraste, né? Então eu estou fazendo linhas que têm esse sentido, que aqui mais pertinho elas se aglomeram. Então, ao se aglomerarem, como eu posso perceber aqui na minha escala tonal, né, elas produzem um contraste maior para aquela parte que está branca. Por que eu deixei aqui branco? Aí tem a ver com entender os elementos de luz e sombra que vão cair aqui nos valores. Da onde que vem a luz, qual a intensidade, qual a distância, onde se produz sombra, sombra projetada e assim por diante. Superfície, né? Então, de novo, cada um desses elementos aqui pode facilmente produzir um curso inteiro por si só. E, aliás, no final das contas, quando você estuda desenho, ao longo da vida inteira, você vai perceber que, eventualmente, você vai se aprimorar em um ou outro desses elementos, né? Ah, eu gosto muito de pintar, então você vai começar a entender cada vez mais teoria das cores, como que funcionam as harmonias cromáticas, como misturar cores, materiais, porque daí lápis de cor, lápis aquarelável, óleo, nanquim, enfim, né? Aquarela, né? Daí cada um desses materiais, cada um desses elementos é um universo à parte que você precisa entender, né? Então textura seria o nosso quinto elemento. Textura, cabelo. Então como é que eu consigo fazer? Fazer uma fruta, né? Eu preciso fazer uma textura de pelinha. Eu posso fazer um rabisco, né? Então como é que eu consigo textura? E como é que eu vou fazer a luz e sombra nessa textura? Então eu preciso conseguir fazer esse tipo de rabisco aqui funcionar numa escala tonal, né? Então, quem nunca fez, por exemplo, uma escala tonal de rabiscos, nunca experimentou textura, né? Na internet vocês podem encontrar, inclusive, se você colocar ali no Google, né, textura, desenho, textura, vocês vão achar uma coisa parecida com isso daqui, olha só. Uma série de quadradinhos, né, onde o artista vai estar experimentando, testando, né, inventando, inclusive, texturas diferentes, né? E como é que ele faz isso? Ele vai num parque, ele observa, né? Então ele olha para uma árvore, para uma planta, como é que isso aqui parece? Ele vai lá e experimenta fazer uma textura, o formato, que linhas que eu vou utilizar? Eu vou aplicar pontos? Eu vou aplicar valores tonais? Eu vou ter que aplicar... E como que vão ser aplicados esses valores tonais? Né? O valor tonal é só contraste, mas vai ser com linha, com ponto, com rabiscos, né? A gente acaba aí entrando em estilo gráfico. Como é que eu faço o acabamento do meu desenho? Então, percebam que esses elementos aqui, pontos, linhas, formas, eles são utilizados não só para a gente trabalhar toda a estrutura do desenho, todo o pensamento do desenho que você vomita ali na página, né, ao fazer o esboço, mas ele também é intrinsecamente necessário ao entendimento de todos os acabamentos que você vai fazer, seja no esfumato, né, na luz e sombra, que seja num pontilismo, seja num doodling, num rabisco, né, seja numa superfície específica onde você precisa dar uma textura específica para aquilo, metal, vidro, couro, seja lá o que for, né? Então, entender como texturizar as coisas é importantíssimo, né? E parece uma coisa elementar falando assim, né, dos elementos do desenho. A gente jogou isso na internet, alguns alunos vieram, mas a gente vai falar de composição, né, de anatomia e de tudo mais? Não. Por quê? Porque para fazer anatomia, por exemplo, você precisa fazer linhas. Para fazer anatomia, você precisa fazer cubos, coisas cilíndricas, né? Você vai desenvolver a figura humana, aquele bonequinho de madeira, né, o tal do manequim, né? Ele é todo composto por quê? Por formas tridimensionais. O escorço composto por formas bidimensionais e tridimensionais. Como é que eu desenho o cabelo? Você vai compor isso com linhas, com contorno ou não, né? Aliás, o realismo tem essa característica da ausência do contorno, né? Se você quer fazer que alguma coisa pareça mais realista, né, seja hiperrealista, né, ou algo que eu digo hiperrealismo é alguma coisa assim, onde o contorno não aparece. Aqui a experiência, a vontade, né, a tentativa foi de conseguir fugir totalmente do contorno. Então foi aplicado um esfumato, que é feito com esfuminho, né, ou com o dedo, enfim, ou com outro papel, para criar esse efeito mais suave, diferente do fundo ali, onde foi aplicada uma textura, né, com linhas que são rachuras cruzadas. Então, eu estou dando um tratamento muito técnico a todos os elementos, eu não faço de qualquer jeito, né? Eu sei exatamente o que eu estou aplicando ali. A mesma coisa aqui. Um desenho realista também,
fugindo de todo o contorno. Aqui foi usado um alto contraste, então luz e sombra, diferente, por exemplo, desse desenho, que também tem cunho realista, só que ao mesmo tempo existe aplicação aqui de contorno, em alguns lugares, só que não existe um contorno contínuo. Então, se você não observa, por exemplo, que essa linha não é um contorno contínuo, ou seja, mas que ela faz isso, depois ela esvaece, depois ela fica grossa de novo, depois ela some, depois ela faz isso e tal, e você vai e desenha o braço, fiz a linha do braço, já está errado, né? E não é, isso aqui não tem a ver com saber desenhar o braço, tem a ver com você perceber o elemento gráfico que compõe o braço, como é que ele foi desenhado, tá? Então, é muito mais embaixo o buraco, tá? Aqui um esfumato bonitinho, deixa eu completar o desenho. Outro desenho realista aqui seria esse, olha só. Então aqui tem um tubarão. Acabei aproveitando a página inteira, eu vou mostrar alguns para vocês, para a gente observar como que os elementos são utilizados. Então, esfumato também, a ausência do contorno aqui, né, foi pega de uma foto. A ideia, não sei se vocês estão conseguindo ver de agora sim, olha que legal. Né, dá para ver melhor assim. Um pouquinho do reflexo. Inclusive isso, eu utilizei um lápis, né, e como a gente pode ver aqui na câmera, o lápis tem também esse acabamento brilhoso, né? Então, se eu quisesse dar um acabamento mais fosco, ou seja, ainda mais escuro para isso daqui, eu poderia ter trabalhado com lápis de cor escuro, de repente com um carvão, né, um pastel, né? Então, entender um material que você utiliza, que está utilizando para fazer aquilo que faz, também cai nessa linha aqui de entender valores, textura, etc, etc. Como é que eu vou fazer a textura desse tubarão? É com isso, eu posso utilizar também essas canetas, né, posso utilizar essa borrachinha que é a limpa-tipos, ou essa borracha, ou eu vou usar o esfumato, ou eu vou usar né, uma lapiseira, né, que elemento que eu vou utilizar, ou uma caneta, pincel, né? Então, quais desses materiais você utiliza? Professor, eu só uso lápis, eu só uso o 2B, o 4B, o 6B. Não tem nada de errado. Se você consegue chegar há uma diversidade legal de resultados gráficos, usando apenas uma ferramenta, né, que ótimo, tem alguns artistas que, né, se especializam e gostam de utilizar. Mas, principalmente para você que está estudando, que está começando, está experimentando e entendendo a coisa, experimente, né, busque outros materiais, busque outras canetas, outros lápis, para conseguir ter uma experiência mais completa, né, enfim, mais profunda daquilo que você quer entender na verdade, tá bom? Então aqui outro exemplo de um desenho realista, aqui totalmente com contorno e rachura. Então ele não foi feito com esfumato, né, ao contrário desse desenho aqui onde o esfumato foi utilizado. Aqui eu apliquei a rachura, então são linhas aqui. Em alguns lugares você tem a rachura cruzada, e aqui você tem um trabalho também com o peso da linha de contorno. Então, são todos elementos, de novo, uma coisa que eu fiz com o braço, né? Então, aquilo que eu apliquei, ou que foi aplicado no braço desse desenho aqui, onde a linha se torna fina e grossa, aconteceu aqui no cachorro, de uma forma um pouco diferente, né? Então, nós podemos ver aqui que existem alguns contornos que são mais grossos ou mais finos, que evidenciam tanto a textura da superfície quanto da forma. Aqui já é diferente. Né? Um desenho que é supostamente mais realista, mas você não vai ver nunca uma pessoa com rosto assim, né? Mas tem feições que são realistas. Né? A anatomia aqui nesse caso foi trabalhada para que passasse uma ideia de que realmente é ali uma pessoa e tal. Né? Foi trabalhado um esfumato, só que a linha de contorno aqui também é evidente. Né? Por ser uma ilustração até um pouco mais cartoonizada, né, o apelo visual, né, exigido pela ilustração pede esse trabalho com os elementos gráficos, o contorno, peso da linha, né, então eu estou essencialmente trabalhando aqui rachurados, valores tonais, texturas, né, porque aqui a saia dele, o kilt dele, né, tem uma textura, né, a bota dele tem uma textura de pelos, aqui é couro, aqui é metal, etc. Aqui tem cabelo, né, como é que eu vou dar tratamento a cada uma dessas coisas? Que elemento gráfico que eu vou utilizar para desenhar cada uma dessas coisas. Né? Deixa eu pegar alguns outros aqui para a gente ir finalizando. Olha só. Então, formas e formatos. Né? Um robozinho. Aqui eu acabei utilizando uma nanquim para fazer essa arte final, que é em alto contraste. Antes um esboço da construção de todos os elementos. E a gente pode ver que eu utilizei essencialmente aqui formas e formatos tridimensionais. Cubos, caixas, cilindros, né? Cones, para fazer a construção desse carinha aqui, que está inacabado. Né? Aqui mais um tratamento de arte final. Né? Então, aqui a ideia foi tratar a luz e sombra em alto contraste com uma nanquim,
ou não foi nanquim, isso aqui foi uma daquelas pilots de mercado que são ótimas também para você fazer o trabalho com traço. A mesma coisa aqui, né, também o alto contraste, e dependendo daquilo que você está utilizando, então uma caneta como essa, ela nunca me permitiria fazer o trabalho com os valores de forma esfumaçada. Não dá, né? Eu teria que trabalhar outras canetas, um material como esse aqui, por exemplo, que são canetas que já vêm com uma gradação, né, nos valores ali, e eu consigo fazer um degradê tonal, né, de claros, escuros, etc. Se não, eu preciso avaliar também isso. Né? Eu preciso fazer uma luz e sombra, mas com o que eu estou trabalhando? Com lápis? Dá para fazer? Dá, mas eu estou trabalhando com canetinha, então já não dá. Né? Como é que eu vou aplicar cada um desses elementos aqui, dependendo do resultado gráfico que eu quero? Então, o material que você utiliza muitas vezes também vai te limitar. Então você precisa, de novo, entender muito bem o que você está fazendo. Esse, no caso, foram utilizados 2 tipos de caneta, uma caneta nanquim para fazer o contorno, e a gente pode ver que o contorno aqui também, ele não é uma linha totalmente fechada. Em uma ou outra ocasião aqui ela fica aberta, né, para dar um pouquinho mais de realismo, e a pintura dela foi feita toda com uma caneta Pilot quase acabando. Então eu guardo as minhas canetinhas também, aquelas que estão falhando já, que estão acabando, porque você consegue fazer meios tons aqui muito legais, dependendo do tipo. Então, não existe regra para isso. Também me perguntam muito. Professor, que material que você usou? O material que me favoreceu conseguir chegar no resultado que eu precisava chegar. Né? Então, eu não vou atrás de marcas. A Faber é muito boa, né? Tem a Kohinoor e tantas outras marcas aqui. A gente não ganha, tá? Pelo advertisement. Mas não importa, cara. Né? Você precisa pensar essencialmente o que você está querendo fazer e como que você vai chegar nesse resultado. Aqui uma mão toda feita com rachura. Também os elementos de contorno e linha de contorno foram aplicados, só que o volume e a luz e sombra aqui foram experimentadas com a rachura cruzada. Tá? E o fundo também foi feito aqui com rachura cruzada. Então, não é fácil e não é rápido fazer um trabalho como esse aqui. Para fazer essa mão, por exemplo, eu levei pelo menos ali umas 2h30 para fazer 3 horas. Tá? Isso eu. Então, o aluno tem 1h30 às vezes em aula ou em casa, ele tira um tempo para fazer um estudo como esse daqui, e ele fica meia hora para fazer isso e não consegue e fica frustrado. Então, ele não deu tempo suficiente para conseguir chegar nesse resultado. Tá? Então, também tem isso. Paciência, galera. Tá? De novo, um trabalho aqui, olha só, com textura. Então, eu estou procurando entender a textura da superfície, e a superfície é cilíndrica, então eu tenho que pensar no quê? Na direção da linha, na direção que essa superfície tem, né? Na direção que eu vou fazer toda a textura. Então não tem a ver com saber desenhar o elefante, né? Eu estava aqui com uma referência. Aqui é a mesma coisa. Que legal, um estudinho aqui do lado do modelo e onde que ele foi aplicado. Então aqui é uma mistura de 2 materiais, né? A nanquim, né? E eu coloquei também o meio tom aqui com o grafite para ficar legal. Né? Mas outro tratamento da linha, que já é uma linha contínua que não tem diferença, tanta diferença pelo menos, né, do peso da linha ou do traço ali que acontece. Diferente desse aqui. Então o pessoal fala, luz e sombra é fundamento? Se eu não for trabalhar com luz e sombra para fazer um realismo, etc., não. Por exemplo, um desenho como esse aqui, que é todo feito de contorno, ele não tem uma linha, vamos dizer, em degradê. Você tem contraste tonal? Tem, mas ele é conseguido única e exclusivamente assim, com rachura, com linhas. Né? Eu não faço nem a rachura cruzada, ela é uma rachura simples. Então a luz e sombra sim funciona, mas ela não é, em sua essência, como realismo, né? Entender luz e sombra, fazer aquele realismo necessário para você fazer um desenho como esse. Tá? Mas entender o valor tonal, sim. Aqui é a mesma coisa. Né? Então textura de cabelo. Né? Aqui já é um desenho que tem a ver só com a estrutura do desenho. Aqui são formas bidimensionais e tridimensionais. Então, associativas. Né? Então, de novo, estrutura e acabamento. Aqui é a mesma coisa. Experimentação com não só a textura de como fazer o cabelo, mas criar, né, uma imagem em si que tem apelo visual. Né? Então, a preocupação aqui não é como desenhar cabelo, mas como desenhar esse cabelo. Quais elementos gráficos, linha, forma, que valores que eu vou aplicar aqui, né? Que textura, olha só, da roupa dela que eu vou conseguir aplicar aqui para que fique legal. Aqui pior ainda, né? Olha só. Então nós temos árvore, temos água, né? Tem planta, tem tecido, você tem pele, tem cabelo, tem, tudo aqui acontecendo. Então nós chegamos aqui na textura. Como é que eu vou texturizar cada um desses elementos?
que elementos aqui, pontos, linhas, rabiscos, né, contrastes que eu vou utilizar para conseguir reproduzir essa imagem e passar a ilusão de que isso aqui é o que é. De que a planta é uma planta, de que a roupa é uma roupa, de que o cabelo é um cabelo, né? E aqui os últimos exemplos também, trabalhando com superfície. Então, quando eu penso em fazer um desenho como esse daqui, aqui eu vou no último elemento, né? Deixa eu fazer o nosso último aqui. Então, textura seria o nosso quinto elemento. O nosso último elemento é a cor. E a cor tem a ver, sim, eu até separei aqui, né, com entender esses caras, né, que é o círculo cromático. Então, se você nunca fez um estudo de cores, quais são as primárias ali? Azul, vermelha, né, e amarela. Vou fazer só 6 primárias aqui. Então, cor tem a ver com entender esse cara. Ah, misturei amarelo com vermelho, o que que deu? Laranja. Né, misturei vermelho com azul, o que que deu? Violeta. Seria azul com amarelo, verde. Né? Então, essa brincadeira de criança aqui, que é a montagem do círculo cromático. O círculo cromático, gente, ele não é utilizado só para a gente aprender como misturar essas corzinhas. Né? Misturar as cores e montar o círculo é o básico. Ele é a ferramenta que vai ser utilizada para conseguir desenvolver grupos cromáticos, harmonias, a paleta que você vai utilizar para entender, tanto através da localização das cores, né, quanto das suas temperaturas, que combinações que funcionam melhor, né, dependendo da atmosfera que você criar, que você quer passar, do tipo de sentimento que você quer passar para as coisas. E as cores, né, daí sim, são, por si só, todo um universo separado. Né, porque daí aqui eu fiz com lápis de cor, mas eu poderia ter usado qualquer outro material. Então aplica-se a teoria de cores a todos os materiais. Tá? Então, gente, é isso. Acho que o nosso tempo está por aí, né? A gente vai abrir também. Eu não sei se o pessoal aqui tem alguma pergunta ou formular algumas perguntas que eu estou aberto a responder. Mas antes disso, então finalizando, gente, elementos gráficos do desenho, elementos fundamentais do desenho. Isso aqui é o que a gente utiliza para desenhar, né? Saber desenhar tem a ver com você conseguir manipular, controlar, desenvolver cada um desses elementos. Como você percebeu, né, a gente pode usar uma linha, um ponto, uma forma, um valor. Tudo isso aqui você vai usar para fazer figura humana, para fazer perspectiva, arquitetura, casas, né, plantas, animais, enfim, croquis, né, porque essencialmente são esses elementos que você vai estar utilizando e aplicando enquanto desenhista, enquanto ilustrador, enquanto artista. E de novo, cada um desses elementos, por mais singelos, simples que eles pareçam ser, né, daria por si só um curso inteiro, tá? Então tenham isso em mente de uma forma muito consciente. À medida que eu vou estudar o desenho, não é de um dia para o outro que eu vou conseguir dominar cada um desses elementos, mas é essencial e necessário que eu consiga entender e dominar cada um desses elementos. Beleza? Então é isso, povo, tá? Estrutura e acabamento. Quais são os elementos do desenho? Ponto, a linha, a forma, o valor, a textura e a cor. Se você conseguir dominar cada um deles, se você conseguir desenvolver cada um deles, e claro, a partir disso para os fundamentos do desenho, anatomia, luz e sombra, etc, etc, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir de uma forma muito mais concreta, tá? Então, bora desenhar, bora estudar. É isso daí, galera. Obrigado, boa noite. Fiquem antenados porque vem mais por aí. E deixa eu fazer, claro, um convite para vocês. Né? Nós temos o Desenho Clássico, nosso curso presencial, que acontece da segunda, quarta e sábado. Né? Os horários vocês podem olhar, a gente tem à tarde e de noite. Então, quem tiver interesse, né, dá uma entrada no site, ele está lindo, ele está renovado, né, dá um alô pra gente, vem fazer uma aula experimental que é de grátis, não paga nada, tá? Então, vem estudar um pouquinho com a gente, vem evoluir e a gente está esperando você. Logo, logo tem mais live, tem mais assunto legal aí pra gente discutir, beleza? Boa noite, galera. Obrigado por vocês que estiveram com a gente e é isso aí. Bora desenhar. Juba desligando.